aí, né, Facincani? Falou do Flamengo, né? Antes o Rogério Ceni falando sobre o Pedro. Vamos lá. O Pedro, para mim, é titular. O futebol, aquele futebol dos 11, já acabou faz tempo. Aquele dos 11 caras que jogavam todos os jogos. Aquilo, numa temporada de 70, 75 jogos, você pode ter certeza, o Pedro, ele é titular. E te digo mais, que dos últimos 3 jogos, ele jogou 90 minutos em 2. Então, para você ter uma ideia, eu considero o Pedro, não pelos gols de hoje, mas pelo talento que ele tem, independente dos 3 gols que fizeram hoje. Claro que os 3 gols sempre reforçam esse tipo de pergunta, né? Mas eu considero o Pedro como um jogador titular e importantíssimo para o Flamengo. Professor Celso Zelt, estávamos curtindo os embalos de sábado à noite, né? Lá no Linha de Passe, no último sábado. E assim, naquele fervor ali da atuação do Pedro, né? Aquele 3-0 ali, com 3 gols do Pedro, enfim. E a gente já discutia a sua velha história, né, professor? Que vai ganhando corpo, vai ganhando força. O Pedro é hoje o maior quebra-cabeça na vida do Rogério Ceni por tudo que a gente vem falando aqui, professor? Alô, William, todos e todas que nos assistem. O Facincanezinho e o Facundo Sormani. Olha, tem que arrumar... Primeiro que alguém devia ter virado pro Rogério e falado assim, não é isso que eu tô perguntando. Porque esse negócio de titular do elenco, não é essa a pergunta. Eu teria reformulado, teria perguntado para ele, e quando vai sair jogando? Porque é essa a pergunta que a gente quer ver respondida. Esse rapaz precisa de um lugar. E se esse é um quebra-cabeças, é um daqueles quebra-cabeças que sobra peça, sabe? Quando você tá fechando o quebra-cabeça, tem mais peça do que o buraquinho ali. Eu tenho a impressão que é isso. E pior, eu nem compararia com quebra-cabeça, compararia com um dominó. Ou com outro jogo chamado Jenga, que você vai colocando, aumentando a torre, e o teu medo é botar uma pecinha ali e desabar tudo. Ou mesmo o efeito dominó, né? O efeito dominó é isso, é uma peça que empurra a outra, que empurra a outra, que empurra a outra, e você pode desfazer o que está feito. Eu acho que esse é o medo do Rogério. Porque para adequar Pedro e Gabigol, ele vai ter que mexer ou em alguém do meio campo, ou em característica de jogo, se ele mexer no Bruno Henrique. Isso precisa ser bem pensado. E eu acho que ele já deveria estar pensando numa solução, porque isso deve ter prazo de validade. Vai chegar uma hora que o Pedro vai se perguntar por que ele não é efetivamente um titular. Essa história de que tem 70 jogos, de que acabou essa história do time com 11. E no Linha de Passe que a gente estava, demos risada porque o Calçade falou uma coisa muito legal, né? Falou assim, vai falar pro Rogério Ceni quando ele era goleiro, que time de 11 acabou, que ele seria titular. A encrenca que ia se arrumar com uma história dessa, né? Então tem uma necessidade gritando aí. O Pedro faz os gols com uma facilidade e de um jeito, o gol dele na Libertadores, esses de sábado menos, né, William? Esses Sim. aí fizeram meio gol por ele, tanto o Michael quanto o Arrascaeta, sem querer desvalorizar ninguém, tem a condição do posicionamento. Né, professor? Então dessa vez mesmo. E eu já vi muita gente perder gol fácil assim também, viu, professor? Também, ele tá em cima da linha, o cara atrapalha o que tá fácil, ele só empurra, é a facilidade, ele não complica, né? É o feijão com arroz. No conjunto da obra, o Pedro não precisa de justificativa nenhuma para se defender a titularidade dele. O Rogério vai ter que pensar nisso. A médio ou longo prazo ele vai ter que pensar nisso. Uma hora ele vai se defrontar com esse problema, porque também é uma questão de gestão do grupo, do elenco, da cultura brasileira. A cultura brasileira pede isso. Os jogadores pedem isso. Às vezes quando jogam fora, tudo bem. Você vê gente que estrila aqui e fora fica quietinha. Mas a gente pede isso. É nosso assunto toda hora aqui. A torcida pede isso. Então é um problema que vai ter que ser encarado mais de frente. Vai ter o jogo pesado que vai pedir dos isso. Vários titulares e vários jogos, né? Fala, Facinca, pode falar. Vai ter o jogo pesado que talvez peça isso. Como, por exemplo, a gente acompanha na Europa. É lógico que na Europa existe a cultura do rodízio de 13, 14 jogadores, 15, que atuam com mais frequência ao longo da semana. Então você faz o jogo do meio da semana com um time relativamente mais forte, mas no final de semana você mantém a base, mas ainda assim com outros jogadores bons. Vídeo que eu fiz no final de semana, o jogo do Chelsea, ele jogou no setor ofensivo com Ziyech, Werner e Havertz, sem contar o Mount. Então assim,
E não tem jogado juntos esses caras, né? Porque tem jogado no meio campo com o Jorginho, com o Kanté, abre-se mão do Ziyech em alguns momentos, o próprio Werner também. Então, assim, o time não joga em tese com esses 3 caras que foram as grandes contratações da temporada. E no final de semana atuou. Só que pro meio da semana, o Tuchel já tem a dor de cabeça. Qual que vai ser o time para encarar o Real Madrid jogando em casa? Vai ser o time do meio da semana que empatou 1-1, com um time um pouquinho mais tático, ou um time mais agudo, mais incisivo para tentar matar o jogo com esses 3 de frente que são ótimos? Assim como é o Flamengo. Você vai pensar no que agora? Jogo contra o Racing, jogo pesado. Vai manter a estrutura com o Everton Ribeiro, time que, entre aspas, deu certo na história do Flamengo? Ou já dá para pensar numa modificação para deixar esse time mais letal, colocando esse cara que é um espetáculo de centroavante, que cresceu demais, né? Que deixou de se tornar um jogador promissor, que deixou o Fluminense para bater na Fiorentina e não ter tanto espaço, voltar ao Flamengo como, vamos ver como é que ele se sai por aqui, e toda vez que entra, entuxa gol atrás de gol, né? Então, se torna um jogador necessário, útil para um jogo pesado, não tenha dúvida, e decisivo ainda por cima. E é o seguinte, né, Zinho, aí eu quero te ouvir nessa história. O Pedro já deu uma entrevista falando que ele tem o sonho de jogar a próxima Copa do Mundo, né? Justo, pelo potencial dele. Só que assim, sendo este reserva de luxo, o cara que tem esses números aí, ó, 7 gols em 7 jogos, né? O cara que leva 50 minutos para fazer um gol, e é uma média incrível, né? Esse cara, você acha que ele tem condição de ser convocado para a seleção brasileira, para uma Copa do Mundo? Se ele permanecer nessa situação, entrei, arrebentei. O Gabigol estava machucado, o Gabigol tomou cartão, entrei lá, fui bem e tal. Tem condição? Porque pensa bem, Zinho, se ele é convocado para a seleção, automaticamente você tem que levar o Gabigol, então. Porque se ele é o reserva do Gabigol, significa que você tem que levar o Gabigol. Então, para levar o Pedro, tem que levar os dois. Aí você passa um problema bom, né? Lá para a seleção brasileira. Não dá para levar o Pedro sendo reserva e não levar o Gabigol. Como é que faz? Porque o cara tem um sonho. E aí eu quero te ouvir, porque a gente está discutindo isso aqui desde semana passada, Zinho. Você conhece o Pedro? Cara, até quando vai dar para segurar isso aí? Porque o cara olha e fala, eu tô jogando muito, né? Eu conheço bem o garoto, Pedro, né? O comportamento dele, a índole, né, a postura, a formação de família dele, me leva a crer que ele não vai se rebelar, ele não vai ser um problema de indisciplina para o Rogério Ceni nesse sentido. Agora, conhecendo também ele no sonho, no objetivo que todo atleta tem de vestir a camisa da seleção, de disputar uma Copa do Mundo, e de ser titular num dos maiores times do mundo, que é o Flamengo, é claro que isso incomoda, ele quer. O professor Celso Nuzelt falou muito bem aí. É uma gestão do grupo, eu tenho falado isso também nos programas. Cabe ao Rogério, esse é um grande desafio, até ele que está cada dia ganhando mais experiência como treinador, é um baita de um trabalho para ele de mostrar que ele realmente está preparado como treinador. Porque nessa hora é você controlar os desejos, os egos, as vaidades dos atletas. E ao mesmo tempo, ele, para encaixar o Pedro jogando, porque ele não vai sacar o Gabigol. Para o Pedro entrar, vai para jogar ao lado do Gabigol. Para jogar ao lado do Gabigol, ele tem que encontrar uma solução que é o grande problema do Flamengo. A gente aqui não discute a parte ofensiva do Flamengo. A gente não fala, o Flamengo não está fazendo gol. O Flamengo não cria jogadas ofensivas. O Flamengo não tem a posse de bola ofensiva. O Flamengo... Não. O que a gente discute aqui? O Flamengo vulnerável sem a bola. O Flamengo, quando está sem a bola, tem dificuldades defensivas. Então, eu estou mudando o assunto, mas ficando no assunto. Eu concordo que o Pedro está pedindo passagem, está querendo jogar. Mas ele já tem um problema sem o Pedro estar em campo defensivo, para montar esse sistema defensivo. Aí você coloca o Pedro, como o professor falou, ele vai ter que mexer onde? Vai tirar o Bruno Henrique? É o cara da amplitude, da velocidade. Vai tirar o Everton Ribeiro? É o que recompõe melhor de todos os que jogam ali na frente, defensivamente. Como é que ele encontra isso? Esse é o trabalho dele, para encontrar um espaço para o Pedro ou
Aí é gestão de grupo. Ele, com seus auxiliares, com os líderes do time, conversar no elenco, ó, eu preciso desse jogador para esse jogo, para esse outro jogo, vai ficar... Então, nessa mudança, nessa rotatividade que existe no futebol mundial, ele encontrar uma solução com os atletas. Os atletas comprem essa ideia para que o Pedro tenha entrado, mas ele não entra como titular em todos os jogos. Ele entra na maioria durante o jogo. No Campeonato Carioca ele até jogou como titular. Mas eu estou falando assim, na Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, o jogo para valer, o Pedro vai entrar de início junto com o Gabigol? Essa é a questão. William. Esse é o ponto. Oi, pode falar, Sormani. Então, eu falei muito, até criei um embate com o Zinho, né? Alguns programas, dizendo para ele que no começo eu achava viável. Hoje eu não acho mais. Não dá para o Gabriel e o Pedro jogarem juntos. Porque você vai mexer no Arrascaeta. Esse é o grande problema. O Arrascaeta talvez seja, ao lado do Gabriel, o melhor jogador do Flamengo. Você vai mexer no Arrascaeta para botar o Pedro para jogar? Não faz sentido. Eu acho que é o contrário. O que você acha? O Gabigol, ao lado do Arrascaeta, é o melhor. Eu acho que o Arrascaeta é melhor que o Gabigol hoje. Não, tudo bem. Que seja a ordem dos tratores aí, tudo bem, não tem problema. O Arrascaeta hoje vive um momento melhor, não tem problema. Mas, enfim, são os dois melhores. E o Arrascaeta, segundo você mesmo, é o melhor jogador do Flamengo. Como é que você vai mexer nesse jogador para colocar o Pedro? Não faz sentido. Porque você estava armando... Vai mexer como, assim? Para você colocar o Gabriel e o Pedro, você teria que fazer o time jogando com 2 linhas de 4. Certo? 2 linhas de 4. Certo. E você teria que fazer nessa segunda linha de 4, a que protege a linha de zagueiros, os 2 jogadores liberados, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Ou não, eu não posso perder o Bruno Henrique. Quem que você vai tirar então? Você vai tirar o Diego ou o Gerson? Vou tirar o Diego. Você vai transformar o Arrascaeta no volante? Qualquer alternativa que você procure aí para mexer, para colocar o Pedro no time, eu não consigo enxergar sem mexer no Arrascaeta. Então não faz sentido. Não faz sentido. Não dá para os dois jogarem juntos. Só se você abrir o Gabriel. Tá legal. Vou jogar do mesmo jeito, vou tirar o Everton Ribeiro e vou abrir o Gabriel. Não preciso mexer em nada. O Gabriel não marca ninguém. Vocês sabem disso. Ele não acompanha a lateral. Ele não ajuda a fechar o meio campo. Ele não faz o menor esforço para ajudar na marcação. Esse era um grande problema que o Gabriel enfrentava quando ele jogava no Santos e o Dorival era o treinador. Esse era um grande problema. O Dorival cansava de pedir para ele marcar o lateral, ele não marcava. Não marcava. E hoje em dia você tem que marcar. O ataque do Santos era Gabriel, Ricardo Oliveira e Bruno Henrique. Ficou muito tempo assim. Várias partidas. E o Gabriel não acompanhava. Então, hoje em dia, se você não tem um jogador pela beirada que acompanha os laterais, e os laterais saem muito, como é que você vai marcar o adversário? Só se você tiver a bola o tempo inteiro. O Barcelona não precisava fazer isso. Eu tô curto, né, Sormani? É por isso que eu falo que é um dominó, um Jenga, porque você derruba tudo que já construiu. Agora eu inverto a pergunta. Faz sentido ter um cara jogando e marcando os gols que o Pedro marca fora do time? Também não faz sentido. E essa teoria do Rogério Ceni aí seria verdadeira se fosse indistintamente começar com Gabigol ou com Pedro. Aí eu entendo a questão de que todo mundo é todo mundo, mas não é isso que acontece não. O que acontece é o Gabigol saindo jogando. E eu acho que muito mais por questões de que é mais fácil você segurar o Pedro no banco do que o Gabigol. Sim. Então essas coisas começam a envenenar o ambiente também. Quando o elenco entende o porquê, se as cartas estão na mesa, se de repente ele fala assim, olha, vou optar, eu quero Pedro e Gabigol juntos e vai sair aquele que está entregando menos. E eu acho que nessa fila você tem Everton Ribeiro e Bruno Henrique. A gente só fala desses dois, principalmente porque eles estão entregando menos. Porque se fosse o Bruno Henrique de 2019, a gente nem cogitava. Então ele tem que tomar uma decisão nesse sentido.
Mas o problema é que se você vai tirar um dos dois, quem é que você vai colocar ali? É isso que eu estou discutindo. Então. Esse o grande drama. Agora, não tirar também é ficar nessa situação. Você vai abrir o Arrascaeta. A situação não é confortável. Não faz sentido. O Arrascaeta hoje talvez seja o melhor. O Arrasca não pode mexer. Jogando ele quando ele joga. Você vai mexer no Arrascaeta? No Arrasca não pode mexer. Vou tirar o Everton Ribeiro, vou botar o Vitinho. Agora também... Mas aí você faz o que com o Gabriel? É muito questão de momento, né, Sormani? Porque há 2 meses, 3 meses, se a gente falasse de tirar o Everton Ribeiro, seria um sacrilégio. Ninguém concordaria com isso. Agora, é um cobertor curto. Eu inverto a situação. Não é uma situação confortável ter o Pedro na situação que tem hoje. No momento até talvez seja, pela índole do menino, mas é uma bomba relógio. O Rogério vai ter que continuar respondendo essa pergunta nas próximas coletivas. É inevitável. A melhor coisa que podia acontecer para o Flamengo era aparecer alguém interessado ou no Pedro ou no Gabriel. Não dá para ter esses dois jogadores. Não dá. E assim, e tem uma coisa que a gente fala em Copa do Mundo, né? Até fui checar aqui nesse momento. Por exemplo, em 2018, o Tite levou para a seleção, para a Copa do Mundo, Danilo na lateral direita, né? Era ele e o Fagner como os laterais. O Danilo não era titular no City e começou como titular da seleção na Copa. Depois acabou perdendo a posição para o Fagner em meio à competição. O titular do City era o Walker, né? Ele se revezava. Assim como o Henrique, zagueiro, em 2014, não foi titular da seleção brasileira, mas ele foi convocado para a Copa do Mundo sendo reserva no Napoli. Só que ele era homem de confiança no Filipão. E o Tite já chamou o Pedro recentemente. Júlio César estava no Toronto. Ele está no Toronto. Ele ficou 2 meses no Toronto para justificar a convocação dele. Sim, ele era reserva no Queen's Park Rangers. Exato, sim. Alternava por lá, perfeito. Também tem essa, né? Mas eu só tô dizendo que o Tite já convocou o Pedro nessa condição de não ser o titular do Flamengo no ano passado, né? E ele foi bem no jogo da seleção brasileira pela eliminatória. Então, dá pra se pensar ainda mesmo no Pedro não tendo essa movimentação, na esperança dele jogar a Copa do Mundo, porque pela característica que ele se mostra como jogador, não vejo ninguém brasileiro no futebol mundial com esse senso letal do Pedro. Só o Gabriel. É uma alternativa ótima, concordo. Só o Gabriel. É uma alternativa ótima. E aí vai entrar uma coisa. E o Sormani, vai entrar uma coisa rapidinho. Desculpa te interromper. A gente tá com o GC aqui, pedindo passagem. Pedro é o maior quebra-cabeça de um técnico no Brasil? Claro que não. No Flamengo ele é problema. Em qualquer outro clube ele seria titular. Joga o Pedro para jogar no Santos. Seria a solução. O Marinho, o não é problema. Ângelo, o Pedro centroavante. É que no Flamengo não tem como jogar. Ele tá com os olhos brilhantes.